Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2016 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Estamos na questão 41. Considere ABCDEFGH um paralelepípedo reto retângulo conforme representado na figura abaixo. Se as arestas do paralelepípedo medem 3, 6 e 10, o volume do sólido ACDH é... Então nós temos aqui um paralelepípedo cujas arestas medem 3, então aqui de B até C temos 3, a aresta maior aqui é 10 e a altura é 6, então 3, 6 e 10. Ele quer saber o volume do sólido ACDH, que é uma pirâmide, certo? Nós temos aqui uma base triangular e um vértice. Nós unimos todos os pontos da base até esse vértice, temos então uma pirâmide. Qual é o volume da pirâmide? Você sabe bem, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo, cujos catetos medem 10, DC é a mesma medida que AB, e 3. AD é a mesma medida que BC, tem a mesma medida que BC. Então é só fazer base vezes altura, cateto vezes cateto, dividido por 2. Então, 10 vezes 3, 30, dividido por 2, 15 é a área da base. Então nós vamos ficar com 1/3 vezes 15 vezes 6, que é a altura da pirâmide. 1/3 vezes 15 é 5, 5 vezes 6 é 30. Então, alternativa C. Questão bem simples essa aqui. Já vamos para a próxima. Volume da pirâmide. Aplicação bem direta. Questão 42. Um recipiente tem a forma de um cone com o vértice para baixo, como na figura a seguir. Para encher de água esse recipiente, será aberta uma torneira com vazão constante de água. Assinale o gráfico abaixo que melhor representa a altura y que a água atinge no recipiente em função do tempo x. Então, temos aqui o eixo x, que é o tempo, e o eixo y, que é a altura da coluna de água. E nós vamos despejar a água nesse cone aqui a uma vazão constante, ao mesmo volume por quantidade de tempo. Então, você imagina, aqui embaixo, onde a secção transversal do cone é bem pequena, um pequeno volume de água já vai ser suficiente para elevar bastante a altura da coluna de água. Certo? Com um pequeno volume eu já elevo bastante a altura da coluna de água. Mas, aqui em cima, onde a secção transversal é bem maior, eu preciso de um volume de água maior para uma pequena elevação da altura da coluna de água. Certo? Quanto maior a secção transversal, mais água eu preciso para elevar o nível. Então, qual seria o gráfico que seria mais compatível com isso aqui? Bom, o A descartamos de cara porque ele mostra uma altura constante. No caso, então, nós não estaríamos despejando água, né? Pela altura tinha que aumentar. A B também descartamos porque ela mostra uma mudança linear na altura da coluna de água. E nós sabemos que não vai ser linear, porque quanto maior for a altura da coluna de água, mais difícil vai ser aumentar a altura. Quanto maior for a secção transversal, mais difícil vai ser aumentar a altura. Então, não vai ser linear o aumento. Você pode imaginar que você vai numa lanchonete e na lanchonete ele serve um suco para você num copo em forma de cone invertido. Aí você acha que o copo é bem grande, mas na verdade até a metade da altura do cone vai 20, 30 ml de líquido, de suco. Então é um pouco enganoso por causa disso. Quanto maior a secção transversal, mais volume você vai precisar. E quanto menor for a secção, no caso aqui embaixo, basta um pequeno volume e já parece que encheu pela metade. A alternativa C é mais absurda ainda, porque ela mostra que ao longo do tempo a altura vai começar a aumentar cada vez mais rápido, quando nós sabemos que a altura vai começar a aumentar cada vez mais devagar. A alternativa D é mais condizente com a realidade, porque no começo nós vamos ter a altura aumentando a uma taxa relativamente rápida, mas conforme a altura vai aumentando, também aumenta a secção transversal e mais difícil é aumentar a altura. Então, conforme o tempo vai avançando, a altura vai aumentando cada vez mais devagar. Então, a alternativa D é a correta. A alternativa E é bem estranha, porque no começo ela até parece correta. Começa aumentando, mas aí tem um período em que começa a aumentar muito rápido a altura, para depois voltar a diminuir a velocidade de aumento da altura. Mas isso não condiz, né? Não há como, do nada, ter um aumento da velocidade, porque não há como haver um aumento da taxa de mudança da altura, porque a secção transversal sempre aumenta, certo? Então, na verdade, a velocidade com que a altura muda sempre diminui. Então, essa parte aqui da curva não faz sentido. É a alternativa D.
certo? Então ele começa devagar, de repente aumenta e de repente fica devagar de novo. Não faz sentido. Considerando que a torneira tem uma vazão constante. Se a vazão de água variasse, aí seria outra história. Seria uma questão bem mais complicada. Antes de irmos para a próxima questão, talvez você não tenha se convencido muito com essa explicação, que foi mais baseada no bom senso até do que no rigor matemático, embora o raciocínio esteja correto e a resposta também. Qual seria uma outra maneira mais rigorosa de resolver isso? Bom, podemos fazer aqui o nosso recipiente cônico, o nosso cone invertido. Estamos despejando água a uma vazão constante e a água está aqui numa altura y. Então a água está formando aqui um cone menor de altura y e de raio r, certo? E aqui nós temos um ângulo alfa. O ângulo aqui é entre essa reta que liga o vértice do cone até o centro da base ali e essa geratriz do cone, o ângulo alfa, certo? E antes de prosseguir adiante, eu já vou expressar o R em função da altura y do cone de água. Então, observando esse triângulo retângulo aqui, nós temos que, em relação ao ângulo alfa, R é o cateto oposto e Y é o cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e adjacente? É a tangente. Né? Então, lembre-se do SOHCAHTOA, né? SOHCAHTOA, a tangente é o oposto sobre o adjacente. Então, nós sabemos que a tangente de alfa vai ser o oposto, que é o raio, sobre o adjacente y. Então, como é que eu posso expressar o raio em função do y? É só eu multiplicar os dois lados por y, nós ficamos com raio é igual a y vezes a tangente de alfa. Então, o raio aqui em cima é y vezes a tangente de alfa. O alfa vai ser simplesmente uma característica do cone. Quanto mais aberto for o cone, maior vai ser o alfa. É um valor fixo, certo? O que varia é o y, e, portanto, o raio também. E qual que é o volume de água que nós despejamos aqui? Bom, a água assume o formato cônico, então é só fazer o volume do cone. O volume é igual a 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura y. É como se fosse o volume da pirâmide, área da base vezes altura, mas a base é um círculo. Agora, o raio nós vimos que é y vezes a tangente de alfa. Então, o volume é igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado, então y ao quadrado, vezes a tangente de alfa ao quadrado, a tangente ao quadrado de alfa, para não pensarmos que é o ângulo que está ao quadrado, vezes o próprio y. Então, só para não ficar dúvida, né? O raio ao quadrado se transformou nisso aqui. E veja, nas nossas alternativas, nós temos o y, que é a altura, em função do eixo x, que é o tempo. E a questão nos diz que a torneira tem uma vazão constante. Então, na verdade, para uma quantidade igual de tempo, o volume despejado sempre vai ser o mesmo. Então, nós podemos dizer que ao invés do eixo x ser o volume, aliás, ao invés do eixo x ser o tempo, nós podemos dizer que o eixo x é o volume, porque o volume é diretamente proporcional ao tempo, já que a vazão de água é constante. Então, nós temos que expressar a altura em função do volume. Aqui nós temos o volume expressado em função da altura y. Então, na verdade, nós temos que isolar o y. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que V é igual a 1/3 vezes π vezes tangente ao quadrado de alfa. Y ao quadrado vezes y é y ao cubo. Portanto, nós vamos ficar com... Veja, isso aqui é simplesmente um valor fixo, certo? 1/3 vezes π vezes tangente ao quadrado de alfa é um valor que nunca varia, é um valor fixo. Vamos chamar isso aqui de k. Simplesmente uma constante k. Então, k é igual a 1/3 vezes π vezes tangente ao quadrado de alfa. Então, o volume é igual a k vezes y ao cubo, o que significa dizer que y ao cubo é igual ao volume sobre k, onde k é isso aqui. E, portanto, y é igual a raiz cúbica de V sobre a raiz cúbica de K. Podemos colocar raiz cúbica no numerador e no denominador separadamente, então nós ficaríamos com y é igual a raiz cúbica de V sobre a raiz cúbica de K.
que também podemos escrever, isso aqui tudo nós poderíamos ter pulado, mas vamos fazer passo a passo. Podemos escrever como 1 sobre a raiz cúbica de k vezes a raiz cúbica de v. Bom, se k é um valor constante, 1 sobre a raiz cúbica de k vai ser simplesmente um outro valor constante qualquer, sei lá, vamos chamar de a. Então, y, que é a altura, vai ser um valor constante qualquer, que é o a, vezes a raiz cúbica de v. Ou seja, o y vai ser diretamente proporcional à raiz cúbica de v. Diretamente proporcional a isso. Significa que é uma constante vezes a raiz cúbica de v. Isso aqui é o símbolo de proporção, certo? Diretamente proporcional à raiz cúbica de v. Significa que é simplesmente uma constante vezes a raiz cúbica de v. Tudo isso para dizer que o gráfico de y em função do volume vai ser o gráfico de uma raiz cúbica. E o único gráfico aqui que se assemelha ao gráfico de uma raiz cúbica, que justamente tem esse formato aqui, é a alternativa D. Certo? Então, seria uma outra maneira de fazer a questão. É perceber que a altura envolve a raiz cúbica do volume, e como o volume é diretamente proporcional ao tempo, podemos substituir aí tempo e volume, e o gráfico vai ter o formato de uma raiz cúbica. Faz bastante sentido isso por um outro motivo. O volume é expresso em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, seja lá o que for, e a altura é expressa simplesmente em centímetros, ou decímetros, ou outra medida, mas é uma medida na primeira potência. E o volume é uma medida na terceira potência. Então, é bem provável que para chegar do volume até a altura, envolva alguma raiz cúbica, né, para que esse expoente 3 vire um expoente 1. Bom, aqui foi um grande parênteses, até que nem era estritamente necessário. A primeira maneira de resolver já seria suficiente, mas eu espero que isso tenha contribuído um pouco mais para o entendimento dessa questão, se aparecer alguma coisa parecida no futuro. Vamos parar por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário, curta, não deixe de compartilhar e se inscrever no canal. Bons estudos, até o próximo vídeo.